Fala pessoal, hoje eu vou falar para vocês sobre os dois principais distúrbios relacionados ao sono e qual a relação entre eles. Você sabe quais são os dois principais distúrbios do sono, os mais prevalentes na população? Fica aqui comigo que você vai descobrir isso agora. Sou Guilherme Brassanini, sou médico otorrinolaringologista com ênfase de atuação em sono. E aqui no canal eu trago para vocês vídeos sobre qualidade do sono e qualidade de vida. E é claro, sempre com uma boa respiração nasal. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Se você não curtiu o vídeo, curta, porque assim o YouTube entende que esse conteúdo é relevante também para outras pessoas. E ative o sininho de notificações, assim que eu postar um vídeo por aqui, você já fica sabendo. Então vamos falar sobre insônia e apneia obstrutiva do sono. Então esses dois principais distúrbios relacionados ao sono, os mais prevalentes na população. Não sei se vocês sabem, mas mais de 50% da população sofrem de sono. E 1/3 praticamente da população tem apneia do sono, 1/3 geralmente da população tem também insônia. E alguns têm insônia e apneia do sono. E qual é a relação entre esses dois distúrbios? Então vamos lá comigo que eu vou começar a explicar para vocês. Bom, pacientes que apresentam apneia obstrutiva do sono, que são pausas respiratórias durante o sono, que cursam com fragmentação do sono, o paciente fica despertando, o paciente fica caindo a saturação de oxigênio no corpo, esses pacientes eles não vêm porque estão dormindo, mas o cérebro entende que o paciente está sofrendo, né? O paciente está o tempo inteiro despertando, caindo a saturação, parando de respirar. Então o cérebro nosso ele é muito inteligente. Eu costumo falar para os meus pacientes que a gente tem que entender a nossa mente, a nossa consciência como se fosse um iceberg. Você já deve ter ouvido falar dessa teoria do iceberg. O iceberg, menor parte ela fica para fora da água, enquanto a maior parte fica para dentro da água. E a gente entende que o que a gente tem de consciência é como se fosse essa ponta do iceberg que fica para fora. O resto é tudo inconsciente. E a gente entendendo isso, a gente entende que como a gente não tem racionalidade ali na hora que a gente está dormindo, a gente não vê, entre aspas, o que está acontecendo, o nosso cérebro vê aquilo ali como um momento aversivo, se o paciente tiver de fato apneia obstrutiva do sono. E principalmente se tiver quadros mais graves. Então a gente sabe que a apneia do sono ela é um evento perpetuador de quadro de insônia, porque o nosso cérebro entende para que ele vai dormir se ao deitar ele vai começar a sofrer, começar a ter evento respiratório, fragmentação do sono, queda da saturação de oxigênio. Então o cérebro ele entende que aquilo ali é aversivo a ele e ele acaba muitas vezes induzindo a nossa racionalidade a não querer dormir, não ter sono, não conseguir dormir, de fato dormir. Então, essa é a principal relação entre a apneia do sono e a insônia. A apneia do sono ela pode ser um perpetuador de um quadro de insônia, enquanto também a insônia ela faz com que o paciente tenha uma privação de sono, uma alteração na qualidade de vida que pode fazer com que ele tenha hábitos e gere hábitos que predisponham também à apneia obstrutiva do sono. Isso daí vira uma bola de neve, né? Então, quais são os sintomas de apneia e de insônia? Muitas vezes esses sintomas eles são muito parecidos. Por quê? Porque tanto em pacientes insônios quanto em pacientes com apneia obstrutiva, eles são privados de sono. E a privação de sono faz com que o paciente tenha sono não reparador, cansaço ao acordar, cansaço durante o dia, sonolência excessiva diurna, né? Muito sono durante o dia, o paciente fica mais inquieto, mais nervoso, mais ansioso, tende a se alimentar pior, ser mais sedentário, não ter ânimo para fazer as coisas, queda de libido sexual e muitos outros sintomas. Então os sintomas eles são muito parecidos entre a apneia e a insônia. Um sintoma que a gente vê na apneia que não vê na insônia é o ronco, né? O ronco é o principal sintoma talvez aí da apneia obstrutiva do sono. Mas é interessante a gente entender essa relação, que a apneia ela pode de fato ser um agente perpetuador de um quadro de insônia. Então é por isso que em pacientes insones a gente precisa fazer uma polissonografia. Não para diagnosticar insônia, porque a insônia o diagnóstico é clínico, é paciente que não consegue dormir. A gente pede a polissonografia para avaliar como que está esse sono quando o paciente dorme. Se ele está tendo evento respiratório e se está tendo alguns outros eventos que podem perpetuar quadro de insônia, como por exemplo, distúrbios do movimento, como bruxismo e movimento periódico de pernas, né? Uma coisa que ainda é incerta na literatura, né, é a relação da apneia do sono nas crianças com o desenvolvimento realmente neurológico que vai atuar ali na condição de sono da criança no futuro, né? Então, alguns estudos mostram que pode haver uma ligação entre a privação de sono na infância, muitas vezes devido a uma apneia obstrutiva do sono, e a insônia, que essa criança vai desenvolver essas alterações do sono comportamentais, mesmo para começar a iniciar o sono durante a fase de adolescência, a vida adulta. Se a gente pega alguns pacientes insones hoje
para a gente avaliar esses pacientes, muitos deles relatam que esse problema de sono já vem há muito tempo. Desde a adolescência eles percebem esses fatores. Se você ir mais fundo ainda, muitas vezes pacientes relatavam que respiravam mal na infância, quando eram crianças. Então é algo ainda que a gente não tem tanta certeza da ligação, mas é uma coisa que a gente se atenta na necessidade de olhar de perto as nossas crianças, ver se elas dormem bem, se elas têm apneia obstrutiva do sono, se elas têm alguma obstrução ali que demandem tratamento para que realmente, de fato, elas consigam se desenvolver e na fase adulta não venham a sofrer com problemas relacionados ao sono, seja ele a insônia, seja ele a apneia obstrutiva do sono. Uma vez que, lembrando, já falei isso em outros vídeos, crianças que têm apneia obstrutiva do sono na infância tendem a ser adultos que têm apneia obstrutiva do sono também. Interessante essa relação, não é mesmo? Comenta aqui se você tem insônia, ou se você tem apneia do sono, ou se você conhece alguém. Curta o vídeo, se você não é inscrito no canal ainda, se inscreva e compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas que possam se beneficiar desse conteúdo. Um abraço e bons sonhos!